Olha só, inflação, cesta básica, vestuário e transporte público aceleram a inflação em período de pandemia. As imagens são de Gilson Costa. Põe na TV, para o povo ver. A classe mais pobre sentiu no bolso a inflação de agosto e setembro, principalmente na área de alimentação, vestuário e transporte. Vamos conversar com o Fábio Granja, ele que é o superintendente aqui do CDL Cuiabá. Essa inflação realmente mexeu no bolso da população, principalmente alimentação. Mexeu muito durante essa pandemia, mas é claro, existem alguns fatores que acabaram elevando esses preços, principalmente quando a gente fala em cesta básica. Nós tivemos, olhando o cenário nacional, nós tivemos primeiro uma alteração do comportamento do consumidor, que passou a cozinhar muito mais dentro de casa, então a busca por esses alimentos ela foi maior do que comparado com outros períodos. Nós tivemos também, olhando esse cenário dentro do nível nacional, nós tivemos a injeção de recursos como o auxílio emergencial, que permitiu com que muitas pessoas que não tinham acesso nem mesmo à cesta básica, que pudesse ter acesso durante essa pandemia. Então a procura por esses alimentos aumentou de forma significativa dentro do país. Só que tem um outro aspecto também, um internacional. A desvalorização do real frente ao dólar e a busca também pelos países internacionais por alimentos, olhando o nosso cenário aqui dentro do Brasil, fez com que reduzisse o nosso estoque, aumentasse a demanda, aumentasse a procura. Em conta disso, faz com que o preço acaba sendo elevado, fazendo com que todos nós possamos sofrer um pouco esse efeito, que por estudos, tudo indica que será por um tempo, apenas de forma temporária, e logo, logo, quem sabe, restabelecerá aos preços normais que era pré-pandemia. Até porque a produção do arroz, principalmente brasileiro, foi todo exportado para a China, obrigando o empreendedor brasileiro a trazer o arroz da Argentina e do Uruguai. Isso também teve um aumento no preço desse alimento. Isso mesmo, a China foi o país, né, dentro dos estrangeiros, foi o país que realmente buscou formar estoques de alimentos dentro do seu país, e olhando para o Brasil, principalmente com essa desvalorização do real, foi o país alvo onde ele buscou principalmente o arroz, fazendo com que o país, o nosso Brasil, tivesse que buscar em outros países vizinhos uma alternativa para poder repor o estoque e abastecer a nossa sociedade, a nossa população local. A própria Fundação Getúlio Vargas tem uma expectativa, Fábio, de que os piores tempos já passaram. Agora, tudo em questão de meses voltará à sua normalidade. Exatamente. Durante a pandemia, né, muitos empresários, com aquela insegurança, cancelaram pedidos, deixaram de comprar da indústria. A indústria, ela produziu menos, num teor menor. Então, são aspectos que acabam influenciando muito nesses próximos meses. O que a gente quer dizer com isso? Pode acontecer de faltar alguns produtos dentro do nosso mercado. Diante dessa falta e pela procura da população, há uma tendência sempre de elevar os valores, os preços. Mas, com a retomada da economia, de forma gradativa, nós vamos restabelecer a normalidade, independente se é no ramo de alimentação, independente se é no ramo de confecção, tudo indica, ou de eletrodoméstico, de produtos também que nós importamos bastante. Então, tudo indica que a gente possa restabelecer nesses próximos 6 ou 7 meses. E aí a gente possa voltar o que a gente chama de normalidade. Inclusive o transporte, com a redução do preço do combustível. Sim, existe essa tendência, porque realmente mudou totalmente o comportamento, as demandas mudaram, a exportação. Então são fatores que, na soma geral, acabaram prejudicando, né, o nosso mercado local. Mas nós acreditamos realmente, olhando agora principalmente esses últimos números, esses últimos resultados da nossa economia, demonstra que a gente já está recuperando. É uma recuperação
ainda lenta, de forma gradativa, mas tudo indica que esses preços poderão sim retornar à sua normalidade, que é o que nós aguardamos e precisamos aqui para a nossa economia. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, sempre estamos à disposição. As imagens são de Gilson Costa para o programa Cidadão Consumidor. Pois é, doutor Eric, essa pandemia afetou em geral, né? Até a inflação acelerou devido a esse problema mundial. Sim, Túlio. A pandemia, ela modificou o universo. De repente, o mundo se viu em uma situação em que precisávamos ficar em casa, cuidados e cautelas com a saúde e até algumas pessoas inibidas de realizar os seus atos da vida civil. Então, nesse sentido, os efeitos na economia também foram grandes. Perfeito.